E aí, galera do oitavo ano, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para a aula de língua portuguesa comigo, professor Marcos. E pessoal, a gente já sabe aquele nosso ritual, não é? Você vai lá, pega lá o seu material, seu lápis, caneta, borracha, deixa ali seu cuscuz já separado para não ter que sair no meio da aula e perder nada, nenhum momento dessa aula, porque é a aula muito importante, está encerrando aqui nossos conteúdos e é muito importante que você preste atenção, porque é um dos conteúdos de revisões e vocês podem ter deixado alguma coisa esquecida, mas agora vocês vão acabar relembrando, certo? Então vem comigo aqui e vamos descobrir hoje qual vai ser o nosso descritor que trabalharemos. Bom, pessoal, hoje nós trabalharemos com o D8. E o que é este D8, o descritor número 8? É simples, ó, estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Mas em que gênero que nós trabalharemos isso? Trabalharemos com a carta do leitor. Carta do leitor, pessoal, dá um resumo bem simples para vocês aqui. Recebe o nome de carta, tá? Porque antigamente tinha a mesma estrutura de uma carta convencional, tinha lá o vocativo, tinha lá a data, mas hoje, como a maioria das informações hoje você acaba recebendo da internet, de sites, hoje algumas revistas, alguns jornais, eles não estão chamando de carta do leitor, estão chamando mais de espaço do leitor ou opinião do leitor. É um espaço ali reservado para o leitor daquele jornal, daquela revista, comentar sobre alguma matéria, dar alguma opinião, sugestão, e às vezes a estrutura não vai se assemelhar com a estrutura de uma carta, tá? Mas como originou-se com esse nome, acaba mantendo esse nome, tá? Mas não confundam, se vocês não acham estranho, aliás, se vocês acabarem vendo em algum momento ali o nome painel do leitor, opinião do leitor ou espaço do leitor, tá? Então não se preocupem que tudo ali vai ter a mesma função, tá? Que é o leitor dar sua opinião sobre algo, comentar algo, dar sua opinião, dizer o que achou, o que não gostou e sugerir alguma coisa, certo? Então, um resumo bem simples para vocês compreenderem esse gênero. Mas antes, bora ali relembrar o que é uma tese, o que de fato vem ser uma tese. Bora lá. Pessoal, simples, toda vez que você der uma opinião e você estiver defendendo essa opinião, nós teremos ali a sua tese, tá? Então, tese, basicamente, é aquilo que você defende. E, dependendo do texto, algumas teses ficam bem claras e outras não vão ficar tão claras, vão ficar ali subentendidas. E como é que eu consigo descobrir isso, professor? Quando ficar ali meio escondida, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que encontrar ali algumas informações secundárias, tá? Até chegar na informação principal, que vai vir a desaguar ali na tese, certo? Toda vez que você for defender a sua tese, você mesmo não sabendo, você vai acabar se utilizando dos recursos argumentativos. O que são esses recursos, professor? São algumas estratégias que a gente acaba utilizando para acabar reforçando a nossa opinião, acabar defendendo a nossa opinião. Dependendo do gênero, por exemplo, artigo de opinião, você vai ver alguns tipos de recursos. Se você for ver ali numa resenha, você vai ver alguns tipos de recursos. No caso da carta do leitor, você também vai ver alguns tipos. Às vezes podem ser os mesmos recursos ou não, tá? Vai depender muito ali do gênero e dependendo também de como que você quer defender aquela sua tese, certo? Mas lembre-se, sempre que eu tiver uma tese e eu for defendê-la, eu indiretamente ou inconscientemente vou acabar utilizando de algum recurso, tá? Não existe como você defender algo sem usar algum recurso, certo? Qual é a intenção disso tudo? A intenção disso tudo é o leitor, ou o escritor, no caso, persuadir, ou seja, convencer o leitor sobre aquilo que ele está falando. Então, ele sempre vai tentar convencer de algo, seja de maneira bem clara ou não, tá? Então, em uma conversa, você, às vezes, quando vai expor sua opinião, você quer ali que a pessoa se convença daquilo que você está dizendo, tá? Do caso contrário, não vai ser ali uma argumentação ampla, você só vai estar ali jogando conversa fora. Vamos ver aqui, primeiramente, o que é esse recurso, tá? Que a gente vai ter que saber ali quais são os argumentos. E a partir daí eu vou mostrar alguns tipos para vocês irem se acostumando. E ali alguns que são mais utilizados, tá? Vamos lá. Recurso argumentativo, ela é uma manifestação linguística, ou seja, algo natural da nossa língua portuguesa. Que ela é construída por enunciados que, relacionados uns aos outros, incluem uma seção capaz de levar a uma conclusão. Professor, entendi, foi nada. Calma, simples. Toda vez que você for defender algo, você
não vai usar só um recurso, não vai usar somente uma vez. Você vai acabar usando mais de uma vez e às vezes mais de um tipo de recurso. Por isso que elas são construídas através de enunciados, são períodos, são orações que você vai construindo a sua argumentação até chegar a uma conclusão que obviamente será ali a sua tese, tá? Aqui vou mostrar alguns tipos para vocês. Ó. Nós temos o argumento de consenso, temos o argumento de autoridade, podemos ter o argumento de princípio, argumento de provas concretas, argumento de comparação, argumento de exemplificação e o argumento de lógica, que é o mesmo de causa e consequência. Professor, então só tem esses daqui? Não, tem bem mais do que esse daqui, tá? Esse daqui é só para vocês terem uma noção da nomenclatura de alguns, mas eu vou mostrar para vocês alguns e como que eles funcionam dentro dos textos e como que ele ajuda você a compreender ali a tese, certo? Bora lá. Primeiramente eu vou falar aqui sobre o argumento de lógica, tá? Que é a argumentação de lógica, que é aquela que indica que tem ali uma relação de causa e consequência dentro da opinião, exatamente para você conseguir sustentar a sua tese. Ela baseia-se em premissas de construções lógicas com exemplificações de fatos que estão relacionados por uma ideia de causa e consequência. Como que isso se constrói? Da seguinte maneira, pessoal. Aqui eu tenho um trecho de um artigo em que tem duas partes destacadas, uma em amarelo e a outra parte ali em branco. Preste atenção no que ele diz. Diz o seguinte, que não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Então isso aqui é uma afirmação. Tá? Então nesse início aqui, o autor ele faz uma breve afirmação sobre algo. Tá? Então ele afirma, ele faz uma afirmação que não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Agora, como que ele vai sustentar isso que ele disse? Olha o que ele fala. Ele fala, o desemprego e o subemprego são uma consequência das dificuldades que os jovens encontram de ingressar no mercado de trabalho. Então, isso aqui, pessoal, é a argumentação dele. Isso aqui que ele falou é para sustentar o que ele disse ali anteriormente. Então, perceba que a argumentação você pode usar logo após uma afirmação. Nesse caso, ele preferiu usar após a afirmação. Ver se eu posso vir antes, depois, lá no final, dar a minha opinião? Sim, ali lá no final você vai e deixa clara a sua tese. Então, nesse caso aqui, ele preferiu colocar a afirmação primeiro e a argumentação depois, mas não existe uma ordem que você possa fazer, tá? Você escolhe a melhor maneira que você vai acabar construindo seu texto e, além disso, você pode acabar encontrando textos em que o autor faça essa inversão e, ao mesmo tempo, faça as duas coisas ao mesmo tempo. Agora temos ali argumento de consenso. O que é um consenso? Vamos lá relembrar aqui. É um argumento baseado em ideias e valores aceitos como verdadeiros pela sociedade ou pela maioria delas. Dessa forma, não precisa trazer provas sobre o que está dizendo, pois, em geral, o que se é usado como argumento constitui-se um fato. Ou seja, o que é esse consenso? Consenso é quando a maioria da população já acredita que aquilo é algo como certo, dado como certo, tá? Então, nem sempre você vai precisar provar o que está dizendo, até porque vai ser algo já do senso comum, que todo mundo ou a maioria das pessoas vão concordar. Como que tipo de frase que pode acabar acontecendo isso? Frase desse tipo aqui, ó. Quando eu digo que a educação é a base do desenvolvimento, eu não preciso provar essa frase. Por quê? Porque se vocês prestarem atenção, todos os países que são desenvolvidos, os países que têm os maiores índices em relação à pesquisa, eles fazem o quê? Investem na educação. Então isso já se tornou um fato, tá? Antigamente você precisaria provar isso. Como é que você prova que a educação é a base? Aí você mostraria alguns exemplos de alguns países que investiram na educação e tiveram bons resultados a longo prazo. E nesse caso aqui, como já tem prova sobre isso, você não precisa provar. Porque isso aqui já se constitui um fato, já é um consenso entre as pessoas que isso aqui já é verdadeiro, certo? A segunda, temos o seguinte, os investimentos em pesquisa são indispensáveis, são indispensáveis para que um país supere a condição de dependência. Por que isso aqui é um consenso? Porque se prestar atenção, e se também pesquisar um pouquinho, os países que são desenvolvidos são os países que mais investem em pesquisa em relação à ciência. Vide os exemplos agora, os países que têm uma tecnologia um pouco maior são os países que estão ali fabricando vacinas, são aqueles países que estão investindo realmente em pesquisas. Então aqueles que têm um pouco mais de investimento na ciência, eles acabam tendo os melhores
índice e ficam independentes, ou seja, não ficam dependentes dos outros, tá? Eles podem fazer por si só, tá? Então aqui também é um argumento de consenso geral que é tido como um fato, tornou-se um fato, certo? Argumento de princípios, tá? É argumento baseado em princípios sociais, humanos, religiosos e por aí vai. Esse tipo de argumento aqui, ele tem um porém, tá? É um dos tipos de argumento em que você pode discordar, tá? Você pode acabar discordando de algo. Por quê? Porque, como é o princípio, vamos lá, se você é de determinada religião, às vezes você não concorda com o posicionamento ou argumento de princípios baseado em outra religião, tá? E aí vai ter aquele conflito. Porém, como é que você faz para distinguir isso? Você tem que conhecer ali pelo menos um pouco a respeito do que está sendo tratado, tá? A mesma coisa com princípios humanos e princípios sociais, tá? Vai depender muito ali da situação. Mas, em geral, vai ser algo também de forma consensual, tá? Não vai ser igual ao outro, porque o outro ali já é um consenso, é um fato. Aqui não, são baseados em alguns princípios. Exemplo, como diz aqui, que o racismo é um dos maiores males para a nação, uma vez que todos nós somos iguais e possuímos os mesmos direitos e deveres na sociedade. Se prestarmos atenção, quando diz essa frase aqui, todos somos iguais e possuímos os mesmos direitos, isso aqui é baseado em um princípio lá da Constituição, em que todo mundo tem o mesmo direito, tá? Então é baseado em alguns princípios, tá? Princípios sociais, princípios humanos. Então nessa frase aqui deixa claro um princípio de que todo mundo é igual, independente de cor, de raça, crença, tá? Então, lembre-se, princípio baseado em alguma vertente, tá? Seja ela social, religiosa ou outras. Vamos agora entender aqui, vamos chegar até a carta do leitor e ver como que esses argumentos se apresentam, tá? Lembrando, eu falei lá no começo que carta do leitor ela é baseada a partir do que o leitor lê e ele vai lá e dá sua opinião, emite sua opinião sobre algo. Em alguns casos, isso é o que mais acontece, temos alguma reportagem, alguma matéria, alguma manchete, algo do tipo, em que o leitor lê e a partir da leitura que ele faz, tem um espaço reservado para ele, em que ele vai lá e emite a opinião dele sobre a matéria, sobre o acontecido. Nesse caso aqui, eu trouxe para vocês algo que aconteceu recentemente na Argentina, em que a matéria diz o seguinte: em decisão histórica, a Argentina aprova o direito de mulher decidir sobre o aborto, que é uma questão bem polêmica, em que alguns países aceitam, o Brasil aceita dependendo das condições, tá? E a Argentina acabou aprovando sobre o aborto, aprovou essa decisão, tá? Esse direito das mulheres. E aí, obviamente, que como é um assunto meio polêmico, muita gente vai comentar. E obviamente você tem que manter ali um certo padrão, né? Você não vai sair xingando se você não gosta, nem também falando mal de maneira assim tão errônea. Você vai acabar ali argumentando o porquê que você não concorda com tal coisa, tá? Então, a partir dessa matéria aqui, tivemos algumas opiniões e eu trouxe aqui duas para vocês, ó. Na primeira, a pessoa disse o seguinte: é um avanço de grande magnitude em tempos de retrocessos cultural, social, ambiental e humanitário. Parabéns aos hermanos e hermanas, a saúde coletiva no Brasil precisa avançar. O que eu quero que você preste atenção aqui é no que essa pessoa falou, quais foram os termos que ela utilizou, que é a argumentação que ela acabou utilizando. Se prestarmos atenção, quando ele fala aqui, ó, a saúde coletiva no Brasil precisa avançar, ele deixa indiretamente algo. O que seria esse algo, pessoal? E deixa claro que para ele, o Brasil precisaria fazer o mesmo, ou seja, para o Brasil avançar, ele precisaria ter a mesma atitude que a Argentina teve, que seria a aprovação. Só que, pessoal, isso como é polêmico, outras pessoas vão discordar. E olha lá em cima na frase, ó, um avanço de grande magnitude em tempos de retrocesso cultural, social, ambiental e humanitário. Aqui temos a argumentação dele, tá? Vou deixar claro aqui, que aqui nós temos a sua argumentação na parte de cima, tá? Então ele diz que o Brasil precisa avançar, que é o que ele está defendendo, e em cima a sua argumentação. E depois ele parabeniza. Mas aqui a pessoa já tem uma opinião totalmente diferente, já defende algo diferente. O que a pessoa diz? Diz: a mulher tem todo o direito do mundo de fazer o que quiser do seu corpo, desde que não esteja grávida. A Argentina tomou uma decisão irresponsável com a vida, assassinato de crianças. O mundo caminha para a idade das trevas, do egoísmo e da devassidão. Vemos agora aqui, pessoal, que
ele começa dizendo algo em que você pensa que ele vai ser a favor, só que depois ele deixa claro que ele é contra. Ó. A mulher tem todo o direito do mundo de fazer o que quiser do seu corpo, e logo em seguida ele diz, desde que não esteja grávida, ou seja, para ele, a mulher pode fazer o que quiser, menos quando ela estiver grávida. Quando ela estiver grávida, ela não pode cometer o que foi proposto, que foi mostrado na matéria, tá? Então, através daqui, ele já deixa claro a opinião dele, tá? De que ele não concorda com a decisão, então ele defende que não seja feito esse tipo de coisa, e que não ocorra esse tipo de decisão, tá? E aí, logo depois, ele vem ali com a argumentação dele, ó, que a Argentina tomou uma decisão irresponsável com a vida, que é o assassinato de crianças. Isso aqui é a argumentação dele, tá? Ele diz que para ele, esse aborto é um assassinato de crianças, tá? E aí fica aí o questionamento a vocês, você concorda ou não? Aí você tem que começar a construir seus argumentos para caso você defenda ou caso você seja contra, tá? Então percebam a maneira como é colocado aqui. Indo para uma próxima matéria, uma próxima carta, esse leitor aqui está falando sobre um outro assunto, não é mais sobre aquele assunto não, tá? E ele começa dizendo o seguinte, ó. A matéria sobre o uso de células-tronco para a cura é fantástica, bem como os estudos sobre elas. Tenho lido muito a respeito e considero decepcionante a reação de muitos religiosos frente a esse salto da medicina. As pessoas que são contra o uso de células embrionárias, que não foram alojadas no útero feminino e seriam, portanto, descartadas pelo organismo, ou mesmo a clonagem terapêutica, provavelmente não tem um filho definhado pelo mal de Parkinson ou um pai na cama totalmente dependente dos filhos por causa de uma infarte. Esses mesmos religiosos que dizem que apenas Deus tem o direito de criar e interferir na vida do ser humano, dizem que ele é amor. Se salvar uma vida não é uma forma de amor, então já não sei o que ele é. Aqui tem aquele argumento baseado em alguns princípios que você já acabou percebendo aqui, tá? Quando envolve ali Deus, religião, argumento de princípio baseado em questões religiosas, tá? E aqui percebemos algumas coisas. Lá no começo ele diz assim, aliás ela, né, que é uma autora, tenho lido muito a respeito e considero decepcionante a reação de muitos religiosos frente a esse salto da medicina. Para quem não está prestando atenção, ela está falando sobre o uso de células tronco, certo? E aí a pergunta que ela faz, que é o questionamento que ela vai deixar claro é o seguinte, ó, que ela leu muito a respeito e considera isso daí é uma reação de muitos religiosos de forma decepcionante, ou seja, religiosos que são contrários a esse uso, tá? E aqui ela vai começar a argumentar, ó, as pessoas que são contra o uso de células embrionárias, mesmo a clonagem terapêutica, provavelmente não tem um filho definhado pelo mal de Parkinson ou um pai na cama totalmente dependente dos filhos por causa do infarto, ou seja, ela começa a dar exemplos, então um argumento de exemplificação. Então ela dá um exemplo sobre qual seria o benefício dessa criação de células-tronco, do uso das células-tronco, tá? Então ela começa a exemplificar ali a argumentação dela. E em seguida ela vai e diz, esses mesmos religiosos que dizem que apenas Deus tem o direito de criar e interferir na vida do ser humano, dizem que ele é amor. Se salvar uma vida não é uma forma de amor, então já não sei o que é. Então relembre-se, como ela introduz ali a relação de Deus, a fala ali dos religiosos, então ela começa ali a argumentação de princípios, baseada em princípios religiosos. Então ela contrapõe a quem se diz religioso e é contra o uso de células-tronco. Tá? Então aqui você percebe que as maneiras de argumentar aqui não aparece só uma, aparece em verde a argumentação de exemplificação e em vermelho logo aqui abaixo, argumento baseado em princípios, certo? E obviamente se perguntar a tese, é que ela defende esse uso, tá? Que ela é favorável ao uso de células-tronco no tratamento de doenças. Essa aqui é a tese que ela acaba defendendo. Aqui temos mais uma em que a pessoa que escreveu diz o seguinte, ó, achei fantástico saber que o consumo moderado de chocolate, ao invés de prejudicar, até traz benefícios à saúde. Adoro esse doce e sempre o saboreei com a consciência pesada. Porém, a reportagem me mostrou que podemos consumi-lo sem culpa. Aqui é um trecho pequeno, uma pequena carta do leitor ou opinião do leitor, como eu já falei anteriormente, e que agora será a vez de vocês, tá? Lá na primeira questão, vocês vão ler aqui esse trecho e vão associar aqui com a questão que a questão pede. A primeira questão pede o seguinte:
Assinale a alternativa que apresenta uma insegurança da autora sobre o tema, ou seja, o momento em que ela se mostra insegura em relação à temática abordada. Aqui eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, logo mais eu volto com a resposta para vocês e explico aqui como é que você chega até essa argumentação, essa insegurança. Então, tempo para vocês pensarem aí. Bom, pessoal, retornando aqui, vamos ver aqui como que vocês chegariam a essa resposta. Se prestar atenção lá no começo, a autora diz o seguinte, aliás, o autor diz o seguinte: achei fantástico saber que o consumo moderado de chocolate, ao invés de prejudicar, até traz benefícios à saúde. Ou seja, já percebemos ali a temática, está falando sobre o consumo de chocolate, os seus benefícios, tá? E sem exagero, tá? Logo em seguida, ele vai e diz, ó, adoro esse doce e sempre o saboreei com a consciência pesada. Opa, aqui tem a argumentação dele, ou seja, um exemplo dele. Ele traz um exemplo dele mesmo, em que ele fala que sempre gostou do doce, mas sempre que acabava comendo, ele ficava com a consciência meio pesada, se ia fazer algum mal, ia ter algum problema, tá? E ele fala, porém, a reportagem mostrou que podemos consumi-lo sem culpa, ou seja, ele pode consumir ali tranquilamente, sem ter um problema, sem se preocupar com esse consumo. E aqui a questão quer saber qual é a alternativa que marca a insegurança do autor, que é a argumentação, no caso de exemplo, tá? A exemplificação dele, em que ele demonstra essa insegurança. Na letra A tem o seguinte: achei fantástico saber o consumo moderado de chocolate. Aqui, pessoal, não demonstra insegurança. Ele, aliás, ele está meio que aplaudindo, ele está ali concordando, ele está ali apoiando a reportagem que diz que você pode consumir ali com uma certa regularidade, sem ter nenhuma preocupação. Na letra B diz o seguinte: adoro esse doce e sempre saboreei com a consciência pesada. Opa, aqui sim tem ali um certo de receio, porque ele fala que anteriormente ele sempre saboreou, mas tinha ali uma certa preocupação. Então aqui demonstra que ele tinha uma certa insegurança, tá? Então, como correta, aqui a gente já encontrou a letra B. Só para terminar, a letra C, quando ele fala traz benefícios à saúde, é uma insegurança? Não, ele está, aliás, confirmando o que foi dito na matéria. E a letra D, a reportagem me mostrou que podemos consumi-lo. Também não demonstra insegurança, pelo contrário, agora ele tem mais segurança em consumir este produto. Então, como correta ali, a argumentação dele, que demonstrou uma insegurança, é a letra B, adoro esse doce e sempre saboreei com a consciência pesada. Indo para a próxima, na próxima temos o seguinte, ó. Cumprimento a revista Galileu pela excelente reportagem publicada na edição 133 de agosto, que denuncia a intoxicação e suicídios de agricultores. Aqui em Santa Catarina, o Centro de Informações Toxicológicas, o CIT, já detectou mais de 3.000 intoxicações por pesticidas no estado e 117 mortes, de 1990 a 1999. Só que, segundo a OMS, que a gente já conhece, né?
Para cada registro de intoxicação, correspondem outros 50 não registrados, tá? Então, ele está ali parabenizando a matéria, a reportagem, sobre essa intoxicação por pesticidas, que é o que é usado ali para matar alguns insetos, alguns micróbios ali, que fazem parte ali da plantação, tá? E a questão, quer saber o seguinte, analisando os argumentos apresentados pelo leitor sobre a temática abordada, o que a gente pode concluir? Então, leiam com calma e tirem a conclusão a partir da argumentação, tá? Então, pensem, vou dar um tempo para vocês responderem e logo mais eu volto com a resposta. Bora lá, pessoal, retornando aqui comigo. A segunda questão quer saber o seguinte: analisando os argumentos apresentados pelo leitor sobre a temática abordada, podemos concluir que, na letra A, o leitor ele apoia o uso de pesticidas pelos agricultores. B, o leitor parabeniza a matéria, mas discorda dos números apresentados. Letra C, o leitor apoia a denúncia e defende a não utilização de pesticidas. O leitor não acredita nas informações apresentadas na matéria. Se prestarmos atenção, lá no começo ele começa parabenizando. Então ele fala: cumprimento a revista Galileu pela excelente reportagem publicada na edição 133, que denuncia a intoxicação e suicídio de agricultores. Opa, então ele já está parabenizando. Qual é a questão que fala em parabenizar? Letra B. A letra B fala o seguinte: o leitor parabeniza. Aí o aluno vai lá: ah, então é aqui, pessoal, ele parabenizou, então a letra B é correta. Só que aqui tem depois: mas discorda dos números apresentados. Bora ver se ele discorda. Ele fala aqui em Santa Catarina, ou seja, dá o exemplo dele, o Centro de Informações Toxicológicas já detectou mais de 3.000 intoxicações por pesticidas no estado e 117 mortes de 1990 a 99. Só que, segundo a OMS, para cada registro de intoxicação corresponde a outros 50 não registrados. Então ele discorda dos números? Não. Então o tal que ele traz outros exemplos exatamente da cidade dele, tá? Então não poderia ser a letra B. Para você que é apressado, com certeza iria marcar a letra B e ia acabar errando, tá? Na letra A diz o seguinte: o leitor apoia o uso de pesticida. Se ele traz um exemplo da cidade dele e parabeniza a matéria sobre a denúncia, então ele vai apoiar? Obviamente que não, então não pode ser a letra A. Letra C, o leitor apoia a denúncia, até aí, ok, e defende a não utilização de pesticidas. Essa defesa de não utilizar, pessoal, isso aqui fica implícita, então é a tese dele que está ali implícita. Se ele parabenizou a matéria e trouxe o exemplo da cidade dele, então ele está o quê? Indiretamente dizendo: ó, também apoio que não deve ser utilizado, porque está causando o quê? Intoxicação e morte de alguns agricultores. Então, como correta, nós teremos ali a letra C, tá? Então, cuidado, a tese nem sempre vai vir ali bonitinha na sua cara, não. Você tem que ir observando as argumentações, observando o que foi dito, até você chegar a uma conclusão. A letra D, o leitor não acredita nas informações, ele em nenhum momento diz que não acredita. Então, o tal que ele traz é outros exemplos, ele mostra outros números, tá? Isso não é desacreditar, é mostrar outras versões, certo?
Então, como correta, temos a letra C. Então, espero que tenham acertado. Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que tenham compreendido ali a relação dos argumentos, a argumentação em relação à tese, que é aquela opinião que está sendo defendida, certo? Então, até a próxima. Se cuidem, fiquem com Deus e tchau, tchau. E aí, galera, tá voando? Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para o de língua portuguesa comigo, o professor Marcos. Então, a gente já sabe aquele ritual, né? Você já pega lá seu material, seu lápis, caneta, borracha, seu cuscuz, deixa ele de lado, separado, para não ter nenhum problema em sair no meio da aula e acabar perdendo nenhum momento dessa aula. Lembrando, a gente já está aqui na série das nossas revisões, então se você ainda não pegou alguns conteúdos, fique atento a essas aulas para você acabar compreendendo aquilo que pode ter ficado ali meio esquecido por você, certo? Então vem comigo aqui e vamos acabar compreendendo aqui qual vai ser o nosso descritor de hoje, sobre o que nós iremos aprender. Bora lá, pessoal. Hoje nós trabalharemos o D9. O que é esse D9, professor? É diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. E em que texto nós trabalharemos isso? Trabalharemos na carta do leitor. Então, lembrando, bora lá. Partes principais e partes secundárias sempre vai ter em todos os textos, tá? Em todos os textos. Como é que é a carta do leitor, e eu já expliquei para vocês em outra aula, em que vocês vão ter que ficar atentos ali à argumentação. Então, não tem como você fugir da argumentação, acabar não compreendendo a argumentação, porque ela é de suma importância para você acabar chegando nas informações secundárias e nas informações principais, certo? Vamos lá. O que são essas informações? As informações de um texto, elas são estruturadas por grau de importância, tá? Então, partes principais e partes secundárias. Isso vale para praticamente todos os textos possíveis. Notícia, reportagem, carta do leitor, que é o nosso gênero de estudo. Em geral, a pessoa, ela dá logo a sua opinião de cara, ou seja, a principal. Em seguida, ela vem ali com as informações secundárias. Ah, professor, então quer dizer que eu vou só olhar ali o começo do texto? Não, meu filho. Quando eu digo que vem ali a parte principal e a parte secundária, não necessariamente a principal vai vir no começo e a secundária depois. Pode vir invertido, não tem nenhum problema. Pode vir as informações secundárias lá no começo do texto ou no meio, e a informação principal pode vir no final, pode vir no meio. Vai depender muito de como que a pessoa vai construir o seu texto, tá? Então não fiquem nessa de, vou ler só o começo aqui, porque tem alguns alunos que têm essa mania de ler só o começo do texto e achar que já entenderam tudo. E não é assim que funciona, principalmente em relação à leitura, tá? As partes secundárias em um texto podem aparecer com maior frequência que a parte ou as partes principais. Foi o que eu falei. Vem a principal e as secundárias estão ali não à toa, não são informações descartáveis por si só. Elas acabam sustentando ali a informação principal. Por isso que é importante você ler o texto de forma inteira e não somente as suas partes, certo? Então fiquem atentos a esse detalhe. A principal ela pode aparecer em menor quantidade, mas a secundária em maior quantidade, mas não quer dizer que a secundária seja descartável, tá? Os conteúdos das ideias secundárias não são mais importantes, porém, sem eles o texto não tem continuidade, tá? Então, apesar da informação secundária ficar em segundo plano, as informações que vêm nelas não quer dizer que você vai deixar de lado, ela serve como continuidade, como progressão do texto, certo? A partir da ideia central, nós reconhecemos as partes principais e as que estão associadas em segundo plano. Então, temos a ideia central, que você já viu em outras aulas, que vai desaguar na tese, tá? No assunto principal. A gente vai, a partir delas, a gente entende a parte principal e, em seguida, as que estão linkadas a ela, ou seja, que vem em segundo plano, que são as informações secundárias, tá? Então, cuidado com essas informações, elas não vão vir à toa, não vão vir de graça dentro do texto.
Como a gente já viu anteriormente, as cartas ou as opiniões dos leitores, elas vão vir ali basicamente relacionadas a alguma reportagem, alguma matéria, algum artigo, algo que foi lido pelo leitor, e vai ter ali um espaço reservado para ele dar a sua opinião, emitir a sua opinião sobre o que aconteceu, tá? Lembrando, pode ser opinião a favor, opinião contrária, ele pode sugerir algo, sugerir matéria, então depende muito de como que o leitor vai enxergar aquela informação. E aqui temos um trecho de uma reportagem, somente o título ali, o subtítulo, em que diz o seguinte: com festas ilegais, Trancoso na Bahia, tem filas de jatinhos no aeroporto e UTIs lotadas, ou seja, mostra uma contrapartida ao contrário. Olha o que acontece ali. Quando diz que tem festa ilegal e diz que tem fila de jatinho, ou seja, jatinho não é para pessoas pobres andarem, tá? Então já fiquem claras em relação a isso. E UTIs lotadas exatamente por causa da pandemia, tá? E ali no subtítulo tem o seguinte: no mesmo dia em que mega festa, olha aqui, ó, no mesmo dia em que mega festa foi encerrada pela PM, quase 50 jatinhos causaram congestionamento no aeroporto, ou seja, pessoas que têm condição, porque jatinho geralmente é algo particular, tá? Não é algo fretado assim de maneira pública, igual os aviões ou voos comerciais. E o que aconteceu? É que teve a matéria e a partir daqui as pessoas começaram a comentar. Vamos ver alguns comentários sobre isso. E aqui a pessoa diz o seguinte: gente bem nascida, educada em boas escolas, dando exemplo de civilidade. É esse mesmo pessoal que critica a falta de educação que atrasa o país, realmente encantador. Perceba o seguinte, logo no começo a pessoa fala: gente bem nascida, educada em boas escolas, dando exemplo de civilidade. Quando ele fala, aí você começa a pensar, se estamos em uma pandemia e as pessoas que têm jatinhos, as pessoas que são bem nascidas, educadas em boas escolas, e ele fala dando exemplo de civilidade, ele está falando a verdade ou ele está sendo irônico? Se prestar atenção, ele está sendo totalmente irônico, porque ele é como se as pessoas tivessem agindo de maneira contrária ao que realmente deveriam agir, ainda mais num período como este. E em seguida ele fala, é esse mesmo pessoal que critica a falta de educação que atrasa o país, e em seguida ele vai e ironiza mais uma vez, ó, realmente encantador. Então isso aqui ele traz a crítica, ele ironiza e em seguida ele traz a crítica, tá? Então a crítica dele vem ali permeada de muita ironia, então obviamente que ele discorda. Então perceba o seguinte, a parte principal é quando ele fala dando um exemplo de civilidade, mas não é isso que ele quer dizer, ele está sendo irônico. Então a ironia você vai construindo através das informações secundárias, então cuidado, informação secundária ajuda você a compreender as informações primárias, certo? Ainda sobre a mesma matéria, ó. Com festas ilegais, Trancoso tem fila para pouso de jatinhos e UTIs lotadas. E aí a pessoa diz o seguinte: a festa interrompida pela polícia numa mansão em Trancoso é a cara da elite brasileira, irresponsável, insensível, inconsequente e egoísta. Temos uma elite das que menos gera valor para a sociedade e quem paga as contas são sempre os menos favorecidos. Assim como naquele casamento no início da pandemia. Os que mais sofrem as consequências são aqueles que trabalham nas festas dessa gente brega. Então, opinião desse leitor. E o que ele fala? Quando ele fala que a cara da elite brasileira, irresponsável, insensível, inconsequente e egoísta, informação principal. Então, ele já diz lá o que ele acha a respeito de toda a situação. Só que a partir daí, ele vem construindo ali as outras informações, que são as informações secundárias. Então, temos a informação principal e as secundárias elas vêm ali para sustentar exatamente o que ele falou anteriormente, tá? Então, nesse caso, nós temos a informação quando ele diz que temos uma elite das que menos gera valor para a sociedade e quem paga a conta são sempre os menos favorecidos. Informação secundária, tá? Informação acessória. E professor, ele poderia tirar isso aí? Poderia, ele poderia simplesmente dizer só isso aqui que está em vermelho, ó. Essa festa é a cara da elite brasileira, irresponsável, insensível, inconsequente, egoísta, e já estaria compreendida a informação que ele quer passar. Então é a crítica dele, só que em seguida ele vem com outras informações que são informações acessórias. Como eu falei, elas auxiliam você a compreender melhor a informação principal. Mas, se ele quisesse, poderia colocar somente essa frase que está em vermelho, que você já compreenderia a opinião dele clara em relação ao que aconteceu, certo? Aqui, ainda sobre a mesma
reportagem, ó. Pobres ou abastados, neste Brasil somos muito individualistas. Sequer nos preocupamos com nossos familiares, mais idosos e sujeitos à gravidade desta doença, que soframos então e ganhamos arrependimentos e dívidas a saldar. Bora lá, que agora ele foi bem mais amplo do que os demais, ó. Quando ele fala o seguinte: pobres ou abastados neste Brasil, somos muito individualistas, ou seja, ele mesmo se coloca nesse meio, e ele afirma que todo mundo no Brasil é um povo individualista. E como que ele defende isso? Que informação secundária é essa? Informação secundária é quando ele fala, ó, sequer, primeiramente a crítica, e aí quando ele fala aqui, ó, sequer nos preocupamos com nossos familiares mais idosos e sujeitos à gravidade desta doença, que soframos então e ganhemos arrependimento e dívidas a saldar. Então perceba o seguinte: a informação principal é aquilo que ele já deixou claro. E do que ele deixa claro? Deixa claro que todo mundo é individualista sem exceção, inclusive ele. E em seguida ele vai e justifica com as informações secundárias. Ó. A gente sequer se preocupa com os familiares mais idosos e sujeitos à gravidade dessa doença. Ou seja, ele fala que as pessoas não estão se importando. E de fato, se prestar bem atenção, muita gente está aí curtindo como se tivesse já tudo resolvido. E não é bem assim, certo? Ainda agora sobre outra reportagem. Então vimos ali as 3 primeiras sobre aquela reportagem. E agora vamos ver aqui sobre outras reportagens que tiveram. Como fala, essa reportagem aqui faz referência a uma reportagem de 2004, certo? Só para não esquecer. A diplomacia de chuteiras. É impressionante o sucesso do Brasil no mundo. Certamente a iniciativa de promover um jogo no Haiti foi uma atitude belíssima do presidente Lula junto com a CBF. Acho importante nosso país estar na moda internacional e mostrar definitivamente aos países desenvolvidos que o Brasil não é só futebol e carnaval. Quem sabe assim não sofreremos mais preconceitos por pertencer a um país subdesenvolvido. O pessoal nem lembra desse jogo, não era nem nascido. Se você não lembra, você pode pesquisar depois, em que o Brasil fez um jogo em 2004 contra o Haiti, que era um jogo para promover ali a paz, algo ali relacionado a isso, que o Brasil geralmente faz. Alguns países geralmente fazem, né? E o Brasil, como nessa época era um país pentacampeão, né? Então, nessa época tinha os melhores jogadores do mundo, então eles acabaram promovendo esse jogo, que o Brasil ganhou até com facilidade. Então é só pesquisar que vocês vão ver que jogo foi esse. Brasil e Haiti em 2004 você vai acabar encontrando fácil, tá? Mas como não vai falar do jogo, a gente vai falar sobre a informação que foi dita aqui, percebemos o seguinte: quando a pessoa fala, ó, certamente a iniciativa de promover um jogo no Haiti foi uma atitude belíssima, informação clara, informação principal. Então, em relação ao jogo, a pessoa que comentou, no caso a mulher, ela disse que foi uma atitude belíssima, então informação principal, tá? O que vem depois, informações secundárias, tá? Que é exatamente quando ela fala isso aqui, ó. Acho importante nosso país estar na moda internacional e mostrar definitivamente aos países desenvolvidos que o Brasil não é só futebol e carnaval, tá? Então, porque muita gente pensa que o Brasil só é isso aqui, tá? Futebol e carnaval. E nesse caso, o Brasil estava mostrando uma relação um pouco mais humanitária, tá? Quem sabe assim não sofreremos mais preconceitos por pertencer a um país subdesenvolvido, tá? Então, percebamos o seguinte: apesar das informações secundárias, elas acabarem vindo de maneira mais ampla e a quantidade até maior, a informação principal foi em relação à reportagem sim, em relação ao que aconteceu. Então, principal e a secundária. Só que nesse caso, as secundárias são muito importantes também. Nesse caso, não são descartáveis, tá? Você não pode excluí-las, até porque ela fala muita coisa ali de importância, tá? Então, perceba, informação principal e secundária. Indo para a próxima, ainda uma reportagem de 2004 sobre a violência, matanças sobre o asfalto. E a pessoa diz: são realmente muito assustadores os acontecimentos nas ruas do centro de São Paulo. Deve ser tomada uma providência imediata contra os grupos de vândalos que saem pelas ruas para atacar pessoas inocentes. Se cometem tais atos por mera diversão ou por preconceito, não sabemos, mas não podemos permitir que os moradores de rua continuem passando por tamanho risco de vida. Aqui perceba o seguinte: perceba que ele está falando ali sobre em relação aos moradores de rua que estavam sendo agredidos, que estavam sendo mortos por algumas pessoas. E exatamente o que você está vendo mesmo.
as pessoas de rua morando lá e algumas pessoas iam simplesmente para matá-los, sem nenhuma justificativa. E aqui, o que ele fala? O que ele deixa claro? Deixa claro o seguinte, ó, que deve ser tomada uma providência imediata contra os grupos de vândalos que saem pelas ruas para atacar pessoas inocentes. Então, informação principal. Então, ela poderia só comentar isso aqui. Mas, como a gente está falando de informação principal e secundária, ela vem com outras informações, tá? E essas outras informações, olha o que ela fala. Se cometem tais atos por mera diversão ou por preconceito, não sabemos. Mas não podemos permitir que os moradores de rua continuem passando por tamanho risco de vida. Então, cuidado. Informação secundária, mais uma vez, vem para complementar a informação principal. E qual é a missão de vocês? Desmembrar a informação principal e deixar ali a secundária em segundo plano, para caso você precise, você retorne a ela, certo? Então, muito cuidado. A informação principal é aquela que vem ali clara no texto, aquela que a pessoa já deixa claro o que ela quer dizer. E nesse caso, a pessoa foi bem clara ao dizer que as pessoas devem ser punidas, no caso desses grupos de vândalos que estavam cometendo esse tipo de crime, certo? Ainda mais uma reportagem lá de 2004, bombados pela vaidade, tá? E aí o autor diz o seguinte: sou praticante de vários esportes, dentre eles a musculação. Sendo assim, gostaria de dar os parabéns à época pela reportagem sobre os obcecados pela vaidade. Acredito que a preocupação com a saúde e os benefícios que qualquer esporte oferece ao ser humano são muito importantes, mas para tudo existe um limite. A conscientização do atleta com relação ao uso de anabolizantes e suplementos deve existir, afinal os esportes são praticados com a intenção de beneficiar a saúde. Pessoal, onde é que está aqui a informação? Perceba o seguinte, que aqui a temática que estava sendo abordada era em relação ao uso de anabolizantes por parte de alguns atletas, tá? Que durante alguns anos e ainda hoje é muito utilizado, inclusive, se não me engano, a Rússia acabou sendo punida, banida dos jogos das Olimpíadas do próximo ano, por causa exatamente de alguns atletas serem pegos no exame antidoping por causa do uso de atletas, tá? Então, nesse caso aqui, percebamos o seguinte, quando ele fala que a conscientização do atleta com relação ao uso de anabolizantes e suplementos deve existir, afinal os esportes são praticados com a intenção de beneficiar a saúde. Então, aqui está a informação mais clara do texto, que é exatamente o que ele pensa sobre o que foi dito, sobre o que foi mostrado na reportagem. Então, quando ele fala que as pessoas devem ter consciência desse uso, informação principal. O que vem logo depois, pessoal, informação secundária. Principalmente, cuidado até aqui, ó, porque aqui, simplesmente, ele está parabenizando a matéria. Então, tudo isso aqui, informação secundária, ele só parabenizou. E em seguida ele vem com a opinião dele, que ele acredita que a preocupação deve existir, ainda mais em relação à saúde, mas a principal vem no final. Então, cuidado. Eu falei para vocês anteriormente que nem sempre a principal vem lá no começo, ela pode vir no final, e foi exatamente o que aconteceu aqui. Ele veio com informações secundárias e a principal, que é a opinião clara dele, ele disse aqui no final do texto, certo? Aqui, pessoal, é sobre um jornal, tá, eletrônico, uma revista eletrônica, em que ela deixa um espaço ali reservado ao leitor, e olha lá, e mais uma vez as pessoas comentam sobre algo. Nesse caso aqui, a temática era a perda, tá? Era a perda de alguma coisa. Então as pessoas vão comentar, escrever cartas, no caso a carta do leitor, sobre essa temática. As pessoas escreveram diversas informações. Eu escolhi somente uma para a gente analisar. Essa aqui, a pessoa, ela intitulou de melhor idade, tá? Ele fala: em tempos de quarentena, encontrava-me em casa num ambiente de paz e oportuno para a meditação. Naquele momento, me foquei na realidade em que vivemos, preocupados com a saúde de todo mundo, e refleti sobre o sentido da vida na perspectiva de esperança. Comecei pela lembrança de um poema sobre a maioridade. Um relato expressivo do poeta que diz ter contado os seus anos e descobriu ter menos tempo para viver a partir dali, do que já tinha vivido até então. Que se sentia como aquela criança que ganhou um pacote de doces. O primeiro comeu com prazer, mas ao perceber que havia poucos, começou a saboreá-los mais intensamente. Dizia que já não tinha mais tempo para reuniões prolongadas em que são discutidas regras, procedimentos e regulamentos internos, sabendo que nada seria alcançado, já que o seu tempo era muito curto para tais coisas. O que ele queria mesmo era a essência da alma, sem muitos doces no pacote. Resumidamente,
Aquele poema nos remete a vivermos a última etapa da vida com todas as forças necessárias para uma velhice sadia, com responsabilidade, unidos a nossas famílias e amigos que se juntam a nós para defender a dignidade humana em todas as circunstâncias. Vivamos, pois, com a intensidade que sua maturidade pode nos dar, não desperdiçando nenhum dos doces que tenhamos ou ganhemos, certos de que eles serão mais requintados do que os que comemos até agora. Nosso objetivo é chegarmos ao fim satisfeito e em paz com todo o mundo. Então, ele faz ali uma comparação em relação a um poema, ele traz ali a exemplificação e ele deixa ali uma justificativa bem clara no final. Não vou comentar sobre ela agora, porque logo depois da questão eu volto e explico o que são essas marcações aqui. Primeira questão. Assinale a alternativa que apresenta a principal informação da carta. Então, vimos que ele vai dizendo muita coisa, só que a informação principal ela pode se resumir ali a um trecho. Que trecho é esse? Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem, analisar as informações aqui e em seguida eu volto com a resposta. Então, pensem aí vocês. Vamos lá, pessoal, retornando aqui a questão. Para responder essa questão, pessoal, a gente tem que ficar atento a alguns detalhes que foram lidos. Se prestarmos atenção lá na volta, aqui tem algumas marcações. Essas marcações são exatamente as que estão ali nas questões. Ao prestar atenção, vejam o seguinte, que lá no primeiro parágrafo, quando ele fala, em tempo de quarentena, encontrava-me em casa no ambiente de paz e aportando meditação, naquele momento me foquei na realidade que vivemos, preocupado com a saúde de todo mundo. Então aqui, ele não é uma informação principal, ele está simplesmente falando de uma situação, ele está fazendo uma introdução até chegar no que realmente ele quer dizer. Então aqui ele está só fazendo você refletir juntamente com ele. E em seguida, logo ali na terceira linha, ele fala, comecei pela lembrança de um poema sobre a melhor idade. Então ele está agora dando a introdução sobre o que ele fez ele relembrar. Então ele começa a falar sobre esse poema. E em seguida ele vai descrevendo sobre esse poema, fazendo um breve resumo sobre o que ele fala. E lá na frente ele diz, o que ele queria mesmo era a essência da alma, então em relação ao poeta, a relação que foi discutida no poema. Então até aqui, esse segundo parágrafo aqui, ele não dá informações principais, ele está simplesmente situando você em relação ao que ele estava pensando, tá? Então temos as duas primeiras ali, somente reflexão. Ali na terceira, sim, ele fala, vivamos, pois, com a intensidade que sua maturidade pode nos dar, não desperdiçando nenhum dos doces, que no caso é só metafórico, que tenhamos ou ganhemos. Então, perceba o seguinte, o que ele realmente quer? Ele quer exatamente que você tenha uma reflexão sobre a sua vida e que você viva com intensidade e exatamente com relação à sua maturidade. É que você
quanto mais maturidade você ter, você mais intensamente você vive, mais obviamente que você vai ter aquela responsabilidade, porque é basicamente isso que ele está fazendo com que você reflita. Então, nesse caso, aqui tem a informação principal, que é quando ele dá essa dica, ó, vivamos com intensidade que só a maturidade pode nos dar. Então, voltando aqui às questões, quando ele fala letra A, comecei pela lembrança, não, é só reflexão. Me foquei na realidade em que vivemos, é a informação principal? Não. O que ele queria mesmo era a essência da alma? Também não, porque ainda ele está citando a reflexão. E letra D, vivamos, pois, com a intensidade que sua maturidade pode nos dar. Então aqui sim, temos a informação principal, que ele é exatamente o que ele quer que a gente faça, certo? Bem, pessoal, por hoje é só. Eu espero que tenham compreendido ali a relação de informação principal e secundária e percebido que as duas não se excluem, ao contrário, elas se completam, certo? Então, fique com Deus, até a próxima, se cuide e tchau, tchau. Eu sou a professora Eunice, professora de História de vocês do 8º ano. Que hoje seja um dia de luz, um dia de aprendizagem e de agradecer. Agradecer pelo quê? Agradecer pelo dia que você está vivenciando. Agradecer pela oportunidade de ter acesso a essa educação, mesmo que de maneira remota. E hoje, o que nós vamos trabalhar na aulinha dessa aula de hoje do 8º ano? Nós vamos trabalhar políticas indigenistas durante o Império, ok? Políticas de extermínio do indígena durante o Império. E qual a habilidade que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar identificar e analisar as políticas oficiais com relação ao indígena durante o Império. Objetivamente, o que significa essa habilidade? Nós vamos ver quais são as políticas institucionalizadas pelo Império para amparar os grupos indígenas que havia aqui no Brasil. Porque quando os europeus chegaram aqui no nosso território, eles ocuparam essas terras que eram anteriormente pertencentes a esses indígenas. Então, aqui durante o Império, o imperador ele vai criar várias medidas para socializar esse indígena, para inserir esse indígena no contexto nacional e inserir esse indígena na sociedade. É isso que nós vamos trabalhar nessa aulinha de hoje. Então, muita atenção em relação a esse conteúdo. Ele não está no livro de vocês de História do 8º ano, então precisa de muita atenção. É uma temática que geralmente não vem nos livros didáticos do 8º ano. E é um tema bem interessante. Para trabalhar esse tema de hoje, eu tive que buscar alguns recursos. Eu trabalhei algumas monografias que trabalhavam essa temática. Eu também trabalhei um livro muito interessante que fazia referência a essas políticas indigenistas durante o Império. E é isso. Vamos lá. Então, o que é uma política indigenista? Chamamos de política indigenista as iniciativas formuladas pelas diferentes esferas do Estado brasileiro a respeito da população indígena, ou seja, política indigenista são as leis criadas que amparam esse indígena, seja em relação à sua língua, seja em relação ao acesso educacional, à lei de terras. Então, tudo isso é englobado nessa teoria de política indigenista. A política indigenista ela é orientada pelo indigenismo, conjunto de princípios estabelecidos a partir do contato dos povos indígenas com a sociedade nacional. Então, o que essa política indigenista visa? Ela visa amparar
amparar esses grupos indígenas e, ao mesmo tempo, inserir esse índio dentro de um contexto social nacional, dando amparo, seja ele uma assistência educacional, seja ele uma assistência à saúde, de forma a garantir os direitos desses indivíduos. No Brasil, desde o século XVI, existem instrumentos legais que definem e propõem uma política para os índios, fundamentados na discussão de legitimidade do direito do índio ao domínio e soberania de suas terras. Então, a partir do século XVI, começou-se a pensar o que se faria em relação a esses grupos populacionais. Primeiramente com os jesuítas, posteriormente no Império foram criadas as primeiras leis que vão amparar esse grupo indígena, seja em relação à terra ou seja aos seus direitos, em relação à sua cidadania. Esse direito ou não dos índios ao território que habitam está registrado em diferentes legislações portuguesas envolvendo cartas régias, alvarás e regimentos, porque aqui o governo ele tem a tutela desse grupo indígena. No período colonial, a política para os índios envolveu extremos, seja de guerras justas, a escravização de índios e ocupação de terra, ações missionárias dos 7 povos das missões. Então, aqui, durante o início desse processo de colonização, o europeu, ele ocupou a terra desse índio, ele expropriou a terra desse índio. No início desse processo, antes de ser inserida a mão de obra escrava, tema da aula anterior, a mão de obra utilizada aqui era a mão de obra indígena, porém não houve uma rentabilidade em relação a essa mão de obra, e também a igreja ela não era a favor da utilização dessa mão de obra como escrava. Então, uma série de fatores limitou a utilização dessa mão de obra do índio em relação à sua utilização como mão de obra escrava. Então, foram trazidos grupos religiosos para catequizar esse indígena, para inserir esse indígena dentro da sociedade, sofrendo um processo de aculturação, e muitos deles perderam as suas terras. E aqueles que resistiram a essa dominação, eles foram exterminados. Então, houveram várias guerras que combatia, a rebeldia desse indígena. Já a legislação imperial, ela não é benéfica ao índio, seja pelo regulamento das missões de 1845, que é a lei de terras de 1850, ou as decisões contrárias aos índios de várias assembleias provinciais. Mas por que essas leis elas não eram tão favoráveis? Por que essas políticas elas não eram favoráveis? O tema dessa aula aqui é extermínio do índio. Esse extermínio não necessariamente seja do indivíduo, mas sim da sua cultura. Aqui esse índio, quando o governo ele resolve tutelar esse grupo, esse índio ele vai perder um pouco da sua cultura, ele vai sofrer um processo de aculturação, ele vai ser obrigado a assimilar a língua portuguesa, ele vai ser obrigado a desenvolver uma cultura muito semelhante à cultura europeia, ele teria que andar vestido, o primeiro elemento, ele teria que falar uma língua que não é a sua língua materna, ele teria que cumprir uma série de obrigações condizentes com o que os europeus desejavam. Então, por isso que o tema da aula é extermínio, porque no Império, ele de fato ele vai tentar inserir esse índio dentro da sociedade. No momento que ele faz isso, esse índio ele vai perdendo um pouco a sua essência. Já a legislação imperial, como eu coloquei, ela não era benéfica. Então, no século XIX, a política para o índio ela foi marcada pela remoção e reunião de aldeias. Então, aqui, quando o Império ele tenta unir grupos étnicos diferentes, acaba havendo essa perca cultural daquele grupo, porque essa língua ela vai se fundir, essa cultura ela vai se miscigenar. Então esse índio ele vai perder muito da sua essência. Por isso, mais uma vez, que o tema é extermínio desses grupos indígenas durante o Império. O século XIX ele foi marcado pela primeira política indigenista desse período. Como eu coloquei, política indigenista é
uma política institucionalizada. Então, as primeiras leis que amparavam esses grupos indígenas foram criadas no século XIX, certo? O fenômeno ele é objeto do estudo do livro Terra de Índio, que foi muito do que eu tirei essa pesquisa que eu trouxe para vocês. Essa imagem é desse livro, Terra de Índio, autor Marta Amoroso. Essa obra resultou de pesquisa de doutorado, então esse tema é um tema muito interessante, ele geralmente ele não se encontra dentro dos livros didáticos. E quando traz o índio, geralmente traz de uma maneira que fala só um pouco da sua cultura, mas não falam das leis que foram criadas para amparar esse grupo. Com a elaboração das diretrizes para a catequese e civilização do índio por parte do governo imperial, foi definido um regulamento em 1845. Então, esse aldeamento, esse processo de aculturação, ele foi institucionado dentro de um documento onde o governo ele vai criar uma série de medidas para poder definir como é que seria esse aldeamento. Era preciso verificar a situação do aldeamento existente ao iniciar a implementação dos novos, retirando esses grupos selvagens dos sertões. Então, para o Império, para o governo, esse grupo indígena era tido como selvagem. Por quê? Porque ele não tinha a língua europeia, ele não tinha esse trato social, então ele era considerado um selvagem. Essa política de Estado ela é baseada no programa de catequese e civilização dos índios e instituída por decreto do imperador Dom Pedro II, consistia no aldeamento das populações indígenas. Então, a forma que o governo pensou para poder levar esse índio a se inserir nesse contexto social do Brasil, né, desse império nascente, seria catequizá-lo, né, só que não foi semelhante àquela catequização dos padres jesuítas. Por quê? Porque os padres jesuítas eles tinham uma liberdade maior para criar suas regras. Aqui não, aqui o império ele vai instituir várias leis de como é que deveria se comportar esse indígena, de como deveria ser esse aldeamento. Então, os grupos religiosos que vieram para catequizar, eles não tinham tanta liberdade. E atendia a dois objetivos. Qual era o objetivo para esse processo de aldeamento, para esse processo de inserção desse índio nesse contexto social? Era utilizar esse índio como trabalhador rural e liberar as terras, porque em 1850 foi criada uma lei de terras. Então aqui a ideia era tirar esse indígena de várias áreas que poderiam ser agrícolas ou que poderiam ser vendidas e colocar eles dentro de uma terra só. Então por isso o objetivo de se criar essas leis. Não somente era porque o governo resolveu ser patrono desses indivíduos, mas havia esse objetivo econômico também. Antes utilizada pelos indígenas e agora essas terras elas seriam utilizadas pelos imigrantes, porque foram criadas leis para trazer os imigrantes para o Brasil para desenvolver a agricultura, principalmente a agricultura do café. Então esse índio aqui, ele vai ser utilizado como mão de obra dentro dessas lavouras e também havia esse objetivo de retirar esses indígenas daquela terra, colocando ele numa terra específica. O projeto do Império de integrar os índios à sociedade brasileira visava uma política de aldeamento indígena implantada em todas as províncias do Brasil. Então era uma política nacional, desde da região sul à região do Nordeste. Os aldeamentos eram colônias agrícolas com a finalidade de atrair as populações indígenas e transformá-las em trabalhadores rurais. Então aqui, nesse texto, deixa bem claro qual era o objetivo do governo. Era principalmente pegar esse indígena, transformar ele num indivíduo que ele pudesse se inserir na sociedade e ao mesmo tempo ele pudesse desenvolver atividades agrícolas. Aqui essa mão de obra não vai ser uma mão de obra escrava, vai ser uma mão de obra assalariada. Então havia esse objetivo de transformar ele num indivíduo que ele pudesse servir ao governo, que ele pudesse gerar algum tipo de renda. Foram criadas a partir de um acordo do Estado brasileiro com a propaganda FIDE, Propagação da Fé em Latim, órgão da Igreja Católica
Católica, hoje chamada Sagrada Congregação para a Evangelização dos Povos. Então, esse é um projeto que não é voltado somente aqui para o Brasil, não. Esse projeto aqui de evangelização e catequização foi desenvolvido em vários territórios da América, onde a igreja ela queria expandir essa fé católica por conta de vários processos que você já sabe, que houve uma reforma protestante. Então, aqui, a igreja ela desejava multiplicar essa fé católica. Então, via dentro desse grupo de indígenas uma forma dessa multiplicação da fé. Roma queria aumentar a presença da igreja no Brasil por meio da conversão dos índios ao cristianismo. Então, Roma desejava, com esse acordo com o Império, ampliar, né, a participação do cristianismo, ampliar a participação da Igreja Católica. Então, o índio era um elemento que ele poderia estar utilizando para poder ampliar essa fé católica. Já a coroa imperial brasileira estava preocupada em ampliar o controle sobre o território nacional, agariar trabalhadores para o cultivo de café, de borracha, além de construir estradas para interligar regiões afastadas. Então, aqui, os objetivos da igreja não eram semelhantes aos objetivos do Estado imperial. O Império desejava principalmente utilizar esse indígena como mão de obra e desejava também adquirir essas terras que antes eram ocupadas pelos indígenas. Para atender esses interesses, o imperador assinou um decreto que permitia a vinda de missionários. A ordem escolhida para desenvolver esse projeto aqui dentro do Brasil foi a Ordem dos Caputinos da Itália, para organizar e administrar os aldeamentos indígenas. Aqui, esses caputinos aqui, eles eram trabalhadores, eles estavam a serviço do Império como trabalhadores, eles recebiam inclusive salários para poder desenvolver esse projeto. Os capuchinhos não tinham frente aos índios um projeto de autonomia como o dos jesuítas, que atuaram durante o período colonial. Então, aqui esses capuchinhos eles já tinham toda uma segmentação para ser desenvolvida, porque o Império ele criou uma legislação e esses grupos eles tinham que seguir. Então, eles não tinham uma autonomia para desenvolver uma linguagem específica, para dar uma maior liberdade para esse índio, para que esse índio realmente se sentisse acolhido. Não, ele seguia toda uma diretriz. Por conta disso, houve muita resistência. Tribos inteiras foram exterminadas. Aqueles que se opuseram fizeram guerras, né, chamadas guerras justas. Então, por conta dessa ação autoritária do Império, muitos grupos eles foram dizimados justamente durante esse período. Eram pragmáticos e burocráticos, a maioria deles de origem rural, mal falando a língua portuguesa. E a língua que deveria ser falada aqui no território por esse grupo indígena, preferencialmente, deveria ser a língua portuguesa. O índio não poderia utilizar a sua língua materna, a sua língua de origem. Então, aqui, nem os capuchinhos falavam a linguagem portuguesa. Então, ficou um projeto meio difícil de se colocar na prática, assim, colocar em prática de fato, para atender os anseios do governo. Estavam envolvidos no programa de criação da nação brasileira, de construir um povo a partir da mistura. Então, o objetivo aqui desses capuchinhos era fazer essa fusão, essa miscigenação de fato entre o grupo indígena e a população portuguesa que ocupou esse território. Então, o principal objetivo era atender os anseios do Império, que era inserir esse grupo na sociedade de forma que ele pudesse ter alguma rentabilidade no sentido da sua mão de obra, que ele foi colocado principalmente para trabalhar em campos agrícolas, para construir estradas, inclusive trabalhar atuando também nas guerras aqui do Brasil. Era um programa de apagamento da identidade indígena e os capuchinhos se empenharam ao máximo em levá-lo a colocar isso em prática. Então, aqui, por isso que esse tema é extermínio dessa população, porque o objetivo desses capuchinhos, dessa ordem religiosa, era de fato tirar essa essência, tirar essa identidade desses grupos, porque eles eram obrigados a
falar a língua portuguesa, eles eram obrigados a desenvolver uma educação voltada para o que o Império desejava. Eles eram obrigados a ter uma fé, tinha que ser a fé católica. Então, eles eram obrigados a se inserir socialmente e, com isso, eles perdiam a sua identidade, perdiam a sua cultura. Então, isso fazia com que houvesse esse extermínio dessas tribos, porque a partir do momento que eles se inserem socialmente, do jeito que o Império desejava, ele perdia muito da sua cultura, ele já não queria viver mais naqueles aldeamentos, eles iam se inserir na sociedade comum, e isso foi responsável pelo extermínio desses grupos, dessas matrizes indígenas. Hoje, nós já temos leis que amparam esses grupos que vocês vão ver mais à frente, amparam a sua cultura, favorece de fato para que o indígena ele consiga desenvolver uma cultura materna mesmo, da sua linguagem, da sua alimentação, da sua religião, das suas danças, dos seus ritmos. Então, hoje, o que o governo, na atualidade, pensa, o que a Constituição garante, é diferente do que o Império desejava. O Império, naquele momento, desejava transformar esse indígena, queria transformar esse indígena num cidadão comum, um cidadão brasileiro. Então, isso fez com que se perdesse muito dessas etnias indígenas. Era um programa de apagamento, de fato, da identidade indígena. Por meio do trabalho dos missionários que eram contratados como funcionários do Império, pretendia-se que os índios fossem civilizados, catequizados e mais tarde se juntassem aos imigrantes europeus, tema que nós já trabalhamos aqui com vocês, que chegavam ao Brasil e se estabeleciam em colônias. Então, esse indígena, ele era transformado em indivíduo civilizado, Civilizado por quê? Civilizado no sentido de falar a linguagem portuguesa, de ter os mesmos elementos culturais que os portugueses. Por isso que se coloca civilizado. Por essa iniciativa, o missionário Frei Timóteo de Castelnuovo intitulou o imperador como patrono desse grupo de índios. Então, o imperador Dom Pedro II ele foi considerado o patrono desses grupos indígenas que haviam aqui no Brasil. Ao incentivar que os índios deixassem suas terras e se deslocassem até a região dos aldeamentos, o governo esperava que as áreas indígenas pudessem ser ocupadas por fazendeiros e trabalhadores imigrantes. Então, fica bem claro qual era o projeto do governo. Então, aqui mostra de fato o que o governo desejava em relação a esses indígenas. Eles queriam principalmente essas terras, porque eles iam pegar todos esses grupos, essas tribos, e iam colocar em um local somente, assim. Todos os indivíduos que viviam aqui no Piauí, por exemplo, seriam obrigados a ser direcionados para um só local. Então, as terras que eles antes ocupavam passavam a ser do governo, e o governo ele vendia, o governo ele subsidiava para que esses imigrantes viessem desenvolver alguma atividade. Alguns líderes de aldeias indígenas recebiam, inclusive, títulos militares. Então, esses indígenas, depois que eles se transformavam em indivíduos civilizados, eles ocupavam diferentes funções, inclusive de militares, porque durante esse período a gente teve a Guerra do Paraguai. E esse indígena ele foi utilizado como soldado durante essa guerra. Além do cultivo de mantimento, os índios também eram chamados a trabalhar em construções. Então, durante esse período, o Brasil estava se desenvolvendo, estavam sendo construídas estradas. O desenvolvimento industrial que estava acontecendo no mundo estava também vindo um pouco para cá. Então, o governo utilizava esse indígena como mão de obra também na construção de ferrovias e de estradas. O modelo de indigenismo pombalino retomado nos aldeamentos indígenas durante o Império, ele contrastava na concepção ideal utilizada pelos jesuítas. Então, contrastar o quê? Porque é diferente. Então, o tipo de aldeamento, a proposição desse aldeamento era diferente daquele aldeamento desenvolvido pelos jesuítas durante o período colonial.
Daí a ênfase na mistura dos índios com os demais habitantes das vilas, porque eles realmente queriam fazer essa mistura, transformar esse índio em um indivíduo civilizado, bem como nas tentativas de proibição do uso das línguas indígenas. O índio, ele não poderia, esse índio que era colocado nesse aldeamento, ele não poderia utilizar essa língua indígena, tinha que ser uma língua geral, a língua portuguesa ou a língua utilizada em cada região do Brasil. Logo depois da Lei de Terras de 1850, as fazendas, elas passaram, essas terras que antes eram ocupadas pelos índios, passaram a ser terras privadas. Esses indivíduos que já haviam sido batizados em aldeamento apresentavam-se como selvagens em busca de ajuda. Então, muitos indígenas, como uma forma de luta ou de resistência, ele fugia desse aldeamento e ele se fingia de selvagem para poder ter algum recurso. Eles invadiam as terras ou eles iam para essas terras privadas e se colocavam como selvagens, como uma forma de luta para poder garantir um pedaço de terra. Os frades comentavam e se indispunham com essa mobilidade, mas nada podiam fazer. Então, muitas vezes esses grupos de caputinhos, eles não eram favoráveis a essas leis criadas pelo Império, porém eles não poderiam fazer nada, porque esses caputinhos eram como se fossem funcionários do governo, então eles tinham que cumprir à risca esse processo. Então essa política de aldeamento, ela fracassou. As atividades produtivas, elas não prosperaram, as verbas, elas foram minguando, os equipamentos, eles degradaram e as estratégias dos indígenas, que eram contrários ao que o governo queria, acabou triunfando. Por quê? Porque eles resolveram fazer várias guerras, eles realmente fugiram desses aldeamentos e começaram a lutar por novas leis que realmente os valorizassem, que realmente criasse essa identidade indígena. Inclusive muitos deles passaram a fazer parte da política institucionalizada e isso favoreceu muito para que eles tivessem diversas conquistas. Nem mesmo a orientação de que os índios deviam comunicar apenas na língua portuguesa deu certo. Então, nada do que foi colocado durante o Império teve um prosseguimento posteriormente, após a República. Então, após a República, foram criadas diversas leis que realmente vão favorecer esses grupos, mas foi através de muita luta. Então, durante esse período imperial, vários grupos eles foram exterminados, porque quando eles se inseriram dentro desse processo civilizatório, eles acabaram entrando em contato com diversas doenças, assim como no período colonial, eles não tinham uma resistência, não tinham os anticorpos necessários, então tribos inteiras foram dizimadas por conta de doenças. Essa política imperial se baseava no extermínio do índio, praticando o genocídio. O genocídio é a matança assim, em grande escala de populações inteiras nativas. Então, várias etnias elas foram destruídas durante esse período. Então, essa política ela se concretizava na catequização compulsória. Essa política ela foi fundamental para a abertura da entrada dos imigrantes dentro do Brasil, ocupando a terra que antes era dos indígenas. Então, esse tema aqui, esse tópico, é basicamente um resumo de toda a aula. Aqui está se enfatizando o que de fato o governo queria. Ele tinha esse projeto de branqueamento do Brasil também, então por isso a vinda também desses imigrantes europeus para o Brasil. Então essa política, ela de fato era desenvolver o Brasil, era transformar essa mão de obra indígena numa mão de obra compulsória, era utilizar esse indígena em várias atividades econômicas do Brasil e desocupar essa terra que era do índio para ser utilizada na produção dessas novas atividades econômicas e também para ser inserida dentro desse processo de industrialização. Então, até 88, a política indigenista era centrada nas atividades voltadas à incorporação dos indígenas à comunhão nacional, né, aos interesses nacionais. Então,
essas políticas elas esteve presente em todas as constituições, porém a partir de 1988 suprimiu-se essa diretriz. Então, reconhecendo os índios a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupavam. Então, com a Constituição de 1988, houve uma mudança de fato em relação às leis que amparam esse índio. Esse índio agora ele vai ter uma liberdade de credo, esse índio ele vai ter uma liberdade para poder utilizar a sua língua, para poder usufruir dos benefícios que aquela terra o propõe. Então, eles vão ter assegurados, a partir da Constituição de 1988, todos os direitos. Então, aqui eu trouxe um quadro que mostra a evolução dessas leis indigenistas a partir de 1500. Então, em 1570 foi criada uma lei contra o cativeiro indígena. Então, em 1570 ele não poderia ser escravo. Em 1609 reafirmou a liberdade do índio no Brasil. Em 1686 houve o regimento das missões dos povos jesuítas para poder criar várias missões indígenas. Em 755 foi criado um diretório que visava integrar esse índio em aldeamentos específicos. Em 758 foi dado o fim da escravidão desses povos indígenas. Em 798 foi abolido o diretório. 845 aprovado o regulamento das missões, então aqui já é no período imperial. Foi criado o primeiro regulamento que tinha diretrizes específicas para os índios. 45, foi aprovado esse regulamento. 1910, criação do Serviço de Proteção ao Índio, CSPI. 52, Rondon criou o projeto Parque Nacional do Xingu. 67, criação da FUNAI. 79, criação da União das Nações Indígenas. Então, aqui esse quadro ele mostra a evolução dessas políticas indigenistas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido esse tema. Se tiver ficado alguma dúvida, questione o seu professor. Faça alguma busca online mesmo. No livro ele não tem especificamente falando dessas leis. E é isso. Espero que vocês tenham um excelente dia. Eu sou a professora Eunice, professora de História do 8º ano de vocês.